Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Ezequiel. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Ezequiel 28. Glória a Deus! Vamos lá, meu povo! Ai, rasguei aqui o negocinho do post-it. Ezequiel 28. Peraí. Profecias contra o rei de Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga ao governante de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz: eu sou um Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. No coração dos mares, sendo você um simples homem e não Deus, ainda que pense no seu coração, é como se fosse o coração de Deus. Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, mas não há segredo algum que possa esconder de você. Que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros com ouro, prata, pela sua grande habilidade para fazer negócios, você aumentou suas riquezas, e por causa delas você eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa no seu coração, que é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, as quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria, e mancharão o seu resplendor. Eles farão com que você desça a cova e você sofrerá morte violenta no seu coração, nos mares. Será que ainda vai dizer que é Deus? Quando estiver diante daquele que o matará, pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus. Quando você estiver na mão daquele que o matarão, você terá uma morte horrível nas mãos dos estrangeiros, porque eu falei. Isso diz o Senhor. Outra lamentação sobre o rei de Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engates e ornamentos eram feitos de ouro. Vocês foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido e eu estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus. Andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos. Desde o dia em que foi criado até o que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você encheu de violência e pecou. Por isso, o querubim da guarda eu profanei. Lancei fora do monte de Deus. Eu expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor, e por isso eu lancei por terra. Eu coloquei diante de reis, para que o contemple pela multidão das suas iniquidades. Pela injustiça do seu comércio, você profanou o santuário. Por isso, eu fiz sair do meio de você um fogo que consumiu e reduzia a cinza sobre a terra. Aos olhos de todos que o contemplaram, todos os que conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Profecia contra Sidom. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Sidom. Profetize contra ela e diga: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra você, ó Sidom, e serei glorificado no meio de você. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela se santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue. Nas ruas feridos cairão no meio dela, e pela espada contra ela, e por todos os lados saberão que eu sou o Senhor.
Bênçãos para o povo de Israel. Para a casa de Israel não haverá espinhos, que a pique nem ferirão, que causa dor. Entre todos os vizinhos que tratam com desprezo saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, quando congregar a casa de Israel no meio do povo, onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles, diante das nações. Então habitarei na terra que darei ao meu servo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que tratam com desprezo. Ao redor deles saberão que eu sou o Senhor, Deus de Israel. O texto de Ezequiel, capítulo 28, conta, né, o início. Ele continua falando profecias contra o rei de Tiro. O rei de Tiro, como eu falei, era uma cidade forte, fortificada. Ele se achava tão forte na terra que ele se comparava ao próprio Deus. Não tem, eu sou assim muito poderoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você tem algum poder, o que você faz? Ah, eu não tenho poder nenhum. Tá, tem. Você tem o coração das pessoas que estão ao seu redor nas suas mãos. Você tem o coração do teu filho nas suas mãos. O que você tem feito com o coração do teu filho? Quando Deus te entrega um poder e uma autoridade, como você age? Você tem o coração do teu marido nas tuas mãos. O que você tem feito? A Bíblia diz que a esposa virtuosa, ela faz bem para o teu marido todos os dias da sua vida. Ali não diz que ela faz bem todos os dias da vida dela, porque ele a faz bem. Não, aquilo diz que, a Bíblia diz que ela faz bem para ele, é por isso que ele confia nela. E é por isso que ele a contempla. É porque ela faz bem para ele. Eu quero te fazer uma pergunta, você é completamente reativa? Aquilo que o teu marido faz para você, de bom ou de ruim, ou você simplesmente faz bem para ele, porque você tem autoridade? E quando Deus te entregou a autoridade, como você agiu? Como uma mulher, como você age ou agiu? Como uma mulher virtuosa? Ou como uma mulher que é parente de Jezabel? Você o ama ou você o despreza em seu coração por conta de comportamentos dele? Ah, eu não tenho autoridade, tá? O que você tem feito com os teus parentes, com os teus amigos? Talvez você seja um gerente, um diretor, uma diretora. O que você tem feito com seus subordinados e hierárquicos no seu trabalho? O que você tem feito com seus pares de trabalho? O que você tem feito com as pessoas que estão perto de você? Fofoca? Quando Deus te dá algum tipo de autoridade, porque toda autoridade é dada por Deus, você tem sido uma pessoa algoz, autoritária, você tem sido uma pessoa que resplandece a glória de Deus. Eu convivo com uma mulher que ela é diretora de um dos maiores hospitais de Brasília. E ela comanda 450 pessoas. Existem 450 corações à disposição dela. E as pessoas são apaixonadas por ela. Ela é uma pessoa extraordinária. O coração dela é tão bom, tão bom, tão bom, que as pessoas, elas ficam impactadas com aquele coração. Ela me ensina, ela me inspira. O cristianismo que aquela mulher tem é tão extraordinário. Ela é forte, porque ela tem um Deus que é forte. Ela trata 450 pessoas com o coração todo quebrantado. Claro que ela não é boba, não. Se precisar de dar uma bronca, ela dá. Se precisar de dar uma suspensão, ela dá. Se precisar de demitir, ela demite. Ossos do ofício. Mas ela não usa da autoridade que tem para destruir o coração das pessoas. E isso é impactante. Ela tem filhas. E eu vejo, no final de semana, o quanto ela se esforça para ser 100% das filhas. De maneira íntegra e integral.
E ela caça passeio, ela caça eventos, ela caça brincadeiras. Uma mulher comandante, uma mulher que manda, uma diretora, uma autoridade nessa terra. Uma mulher que comanda uma equipe enorme. Poderia falar, tô cansada dessas meninas. Não. Ela se entrega. Ela se entrega, ela se dedica. E é impressionante. Ver uma mãe levando a filha ali num passeio, num parque, todo final de semana. Nem que seja descendo no parquinho e brincando, entregando o seu melhor. Todo minutinho de descanso que ela tem é para ela educar crianças. E ela é esposa. E ela agora deve estar assistindo esse devocional fazendo vitamina para o marido. O marido acorda de manhã, ela prepara a vitamina e entrega na mão dele. Esses dias eu fui na casa dela resolver umas coisas. E ela tinha feito um omeletezinho, que ele gosta, e um suco. Ela, só um minutinho, pode? Ela fez. Uma grande diretora de um grande hospital de Brasília entregou na mão dele, no escritório. E o serviu com muito carinho. Um jantar. Que ele estava estudando e ele queria comer no escritório enquanto ele estudava. E ela servindo ele com muito carinho. Aquilo me deixou impactada. Não só porque as mulheres não estão prontas para isso. Essa conversa está em outro nível. Mas porque uma mulher que trabalhou 10 horas seguidas, cuidou de menino, estava ali me recebendo que eu tinha que resolver umas coisas com ela rapidinho. E ainda assim, tinha um sorriso no rosto para servir o seu esposo. Para amá-lo, para se dedicar a ele. Era impressionante o comportamento dela. Então, você tem autoridade. Quando você tem alguma autoridade na sua mão, o que você tem feito com essa autoridade? Você tem se comportado acima de Deus? Porque o rei de Tiro se comportava acima de Deus. E você sabe, ela entendeu tudo, Idalice. Ela entendeu tudo. Você sabe de que eu estou falando aí, Idalice? Idalice sabe de que eu estou falando. E aí, vai ouvindo. O rei de Tiro, ele se achava acima de Deus. Então, Deus dá a Ezequiel um paralelo, um paradoxo. Ele dá uma comparação. O rei de Tiro, ele é comparado a alguém. E ali, no versículo 11, o rei de Tiro compara. Deus compara o comportamento do rei de Tiro ao comportamento de Satanás, Lúcifer. Há um comportamento luciferiano. Quando você tem uma autoridade nas tuas mãos e você se comporta com orgulho do teu comércio, você se comporta com uma extrema escassez de sentimento, pisando, amassando, humilhando, ofendendo, desprezando o coração das pessoas que estão diante de você. Você tem um comportamento luciferiano. E ali é interessante que a história para. É como aquela mulher que despreza o seu marido. É como aquele marido que tem o coração da sua esposa na mão dele. E ele faz questão de traí-la, de humilhá-la, de envergonhá-la, de não servi-la, de não amá-la. É como aquele marido que a despreza. É como aquele marido que fere a constância conjugal. E ele vai para a rua, e ele a ofende, e ele a humilha. É quando ele tem a autoridade da provisão e ele não deixa ela comprar uma meia fora da provisão, sendo que ele podia.
É como aquele marido. Deus faz essa comparação quando você tem autoridade e o coração das pessoas diante de você. É como Lúcifer, é como Satanás, é como se você fosse o próprio demônio. É como quando você deixa o demônio entrar dentro de você e você se comporta feito ele. Então a história para, como eu disse, a história vai para o Jardim do Éden, a história vai para o paraíso. E ele diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe. Aí quando a história para, ele faz a comparação do que aconteceu no céu, entre Deus e os querubins, e o guardião da adoração, que é o próprio demônio. Assim diz o Senhor Deus: você era o modelo da perfeição. Deus criou Lúcifer para ser o modelo da perfeição. Ele era o modelo, a inspiração. Deus deu a ele a autoridade e ele é um príncipe até hoje. Ele é um príncipe com autoridade, porém é um príncipe caído. Porque o comércio do coração dele é a inveja, o rancor, querer ser acima de Deus, foi a destruição. Deixa eu te falar, quando você despreza o coração de uma pessoa que está nas suas mãos, você quer ser acima de Deus, sabia? Quando você humilha, quando você extrapola nos açoites, na correção dos seus filhos, você quer ser acima de Deus. Então você se acha tão cheio de autoridade que você pode bater, humilhar, espancar, gritar, berrar com seus filhos acima de Deus. E isso não é verdade. Bora lá. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Satanás era lindo. Você estava no Éden, no jardim de Deus, se cobria de todas as pedras preciosas: sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carcumbúculo. Eita, quase não sai. Esmeralda. Os seus engates e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia que você foi criado. Aqui tem pele. Aí no teu corpo tem pele. Lúcifer não tinha pele. Ele tinha pedras preciosas. Ele era tão resplandecente. Ele tinha pedras preciosas em vez de pele. Tem noção da beleza dele? Era um conjunto de pedras preciosas. Quando ele cai destruído, desfigurado. Deus arranca dele todas as pedras preciosas. Todas. Ele desce desfigurado. Agora ele é o príncipe de um lugar caído chamado Terra. Deixa eu te falar, não há esperança para o mundo, tá? Ai, gente, tem esperança? Não tem. A nossa única esperança está na salvação. Engraçado que tiraram a salvação das igrejas. Agora eu não sei qual a esperança que as pessoas dessas igrejas aí têm. Porque a única esperança do mundo é a igreja. Até porque o príncipe que jaz aqui é um príncipe caído. Ele tem autoridade, mas ele é alguém desfigurado. Imagina um comandante espiritual da terra ser alguém caído, desfigurado. O que vai sair daqui? Para quem está diante da voz luciferiana, diante das coisas desse século, são pessoas caídas. Então, as pessoas que obedecem ao século, as pessoas que não entendem a palavra e não vivem a palavra, talvez aconteceu isso com você lá atrás. E talvez hoje você está colhendo as consequências de quem não obedeceu a palavra. Você obedeceu a um príncipe caído. E você teve resultados de pessoas caídas. Renuncie isso. Peça perdão ao Senhor. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Ele foi ungido. Eu estabeleci que você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes.
Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia que você foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do teu comércio, você se encheu de violência e pecou autoridade. Ele se achou Deus demais. Ele tinha toda a autoridade, ele era um príncipe. Ele achou que ele nem precisava de Deus, assim como às vezes a gente se comporta, sabe? Às vezes a gente acha que a gente nem precisa de Deus. Você se encheu de violência e pecou. Por isso, o querubim da guarda eu profanei, eu lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você sabe qual é o maior ódio do demônio? É porque quando vencermos quando vencermos esse século, acontecerá conosco Hebreus 9, 27. Seremos recebidos por Deus e haverá um julgamento, e naquele julgamento aqueles que morrerem em Cristo estarão com Ele. E naquele dia receberemos coroas de pedras preciosas. Calcula aqui comigo. Lúcifer tinha pedras preciosas no seu próprio corpo e ele só andava no lugar onde tinham pedras brilhantes. Ele cai desfigurado, ele cai sem as pedras brilhantes e perde o lugar de pisar em lugares resplandecentes. Então Deus pega aquelas pedras dos lugares brilhantes e as que compunham também o corpo dele, enfim, e ele nos dá uma coroa de ouro. Os engates do corpo dele era feito de ouro. E a nossa coroa é feita de ouro. Ali, ele só frequentava o lugar onde tinha... Não é que ele só frequentava, é que assim, o lugar dele era um lugar de excelência. Nos será dado coroa de ouro com pedras preciosas. O que era parte dele, parte do corpo dele, parte da essência dele, passará a ser a nossa glória. Vocês estão entendendo onde a gente está chegando? Sabe por quê? Porque tínhamos tudo para nos parecer com um Deus caído. E vencemos este século. Receberemos uma coroa de ouro. E o grande ódio dele contra nós é porque além dele não ter nos convencido a ir para o inferno, teremos parte do que era dele. Teremos parte do que ele frequentava. Roubaremos dele, com autorização e autoridade de Deus, aquilo que era inicialmente dele. O Senhor nos entregará como prova e dupla honra um manancial. Na nossa cabeça estará a glória daqueles que não cederam às tentações deste século. Ele vai se lembrar que aquilo fazia parte do corpo dele. Ele vai se lembrar que haviam pedras lindas, esmeralda, jaspe, rubi, berilo, ônix, sárdio, topázio, carbúnculo, sárdio, diamantes, nos serão entregues e estarão como coroas na nossa cabeça. E a única coisa que ele vai poder fazer, nada, porque nos foi dado. Aquelas pedras eram dele e agora essas pedras passam a ser nossa. Ele tem ódio, rancor, inveja. Ele tem lástima. Era dele, mas agora é nosso. Sabe por quê? Porque não cedemos às coisas que ele queria para nós. Porque não estamos no inferno. Lugar onde não é habitação de homens. Então ele quer levar pessoas para o inferno, para o lago de fogo e de enxofre, para que a gente não herde aquilo que é dele. Então ele faz com que as pessoas deste século se comportem da pior forma possível. Primeira coisa é quando você tem uma autoridade na sua mão. Esses dias uma seguidora falou para mim, eu já bati tanto meu filho hoje. Eu não quero bater nele. Eu falei, então não bate. Deus te deu autoridade. O que você tem feito com essa autoridade? Você vai se dobrar um menino de 2 anos? Você acha que realmente bater está adiantando? Só para eu saber. Ele está cada vez mais rebelde.
Não tá adiantando, minha filha. Não vai adiantar nem com 2, nem com 30. Você não pode pegar o coração das pessoas que Deus te deu autoridade de destruir. Gerar ódio, rancor, raiva, lástima. Que absurdo! Para de se comportar feito filho do demônio. Você vai para a igreja e diz Senhor, Senhor, aí chega dentro de casa, você parece o próprio Satanás, o próprio cão. Que absurdo! O que você faz quando você tem autoridade diante das pessoas? Porque foi isso que o demônio fez. Ele tinha autoridade. E ele decidiu ser um orgulhoso e se achar melhor do que os outros. E quando ele se achou melhor do que os outros, o coração dele se encheu. E ele pensou, nem preciso de Deus, eu sou quase o próprio Deus. Ai, eu senti um ódio, sério, o demônio também. Ai, Poliana, tal pessoa tá fazendo aquilo errado. Sim. Aí, pronto, agora você é Deus. Agora você é o próprio Deus. Ótimo, querido. Quem se comportou assim foi Satanás, demônio, cão, Lúcifer. Das trevas, o inimigo. Para de se comportar feito o inimigo. Para de achar que porque você tem um pouquinho de autoridade, você pode destruir o coração de quem tá perto de você. Pelo amor de Deus, acorda. Acorda. Eu expulsei do meio das pedras brilhantes. E quem vai pegar as pedras brilhantes é quem não se comportar feito filho do demônio. É engraçado que vai ter gente que vai para a igreja a vida inteira. Aí vai chegar no céu e Jesus vai falar, eu não te conheço. Como assim? Eu dei dízimo, eu dei oferta, eu participei das ofertas. Eu cuidei, olha, eu tinha uma família. Como assim? Aí vai passar um filme da tua vida e vai mostrar você feito o próprio Satanás com as pessoas que estão perto de você. Você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Você vai falar o quê, gente? Não conhece nada das escrituras? Não frequenta a palavra? Você só quer ter razão. É só o que você sente que importa, é? Não é assim a vida. Você ficou orgulhoso por causa da tua formosura. Tem gente que acha que a beleza dessa pessoa, olha, gente, isso não existe. A beleza é vã, é vaidade. No final de tudo, você vai ser cinza, você vai ser pó, você vai ser um esqueleto. Do que vai te ter adiantado a tua beleza? Nada. Não vai adiantar nada. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura e corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu lancei por terra. Eu coloquei diante dos reis, que foi para cá, né? Para que o contemple pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio. Você profanou o seu santuário. Gente, não tem como permanecer diante de Deus. Engraçado que essas pessoas querem a revelação de Deus. Agora me explica. Realmente me explica. Como? Ai, pô, Deus não fala comigo. Meu filho, tu pegou o coração das pessoas que estavam diante de você. E você acabou, destruiu, aniquilou. Você espancou teu filho. Você destruiu o seu marido. Você acabou com a autoestima dele. Por favor, só me revela. A gente só quer saber. Como? Você já é o teu próprio Deus. Você não precisa de Deus Pai. Ai, por que será que Deus não fala comigo? Deus só habita no lugar santo, querida. E não vai falar. Eu tô aqui nessa mãe pra dizer assim, não vai falar, tá? Não vai falar. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Estamos completamente perdidos, porque quem dá a direção é o homem. Aí você vai ver o homem dentro de casa tá traindo a mulher. Não é o provedor, é um folgado, um inconsequente, um palhaço.
um zombador, só fica no celular com pornografia, com prostituição. Como que aquela família vai ter direção? Ela não vai ter. Ela não vai. Não existe. É impossível. Por isso que as famílias estão cada vez mais longe de Deus. Deus só habita no lugar santo. Só tem como com santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. No que for possível, tenha paz com todos e seja santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém é ninguém. Por que Deus não fala comigo? Você não é santo. Você não quer, você não deseja, você não busca. Você não quer, você não quer. O que você quer é uma cartomante. Ai, vamos revelar. Você não quer. Porque se você quisesse, você estava tendo paz com todos e sendo santo. Você não deseja ouvir a Deus. Você não quer. Não. Tem muita gente pregando muita coisa e pouca gente ouvindo Deus. Sabe por quê? Por que você não quer? Não. Não adianta você querer o melhor dos dois mundos. Ou você é santo ou você não é. Nunca fez um jejum? Todas as suas ofertas são para satisfazer a concupiscência da sua carne? Você só quer revelação para o desejo do seu coração? Você só quer um Deus que te satisfaça naquilo que você quer? Você não quer Deus. Porque se você quisesse, o mínimo era estar em obediência, em santidade, parando de ser insuportável, segurando esse Satanás que mora dentro do seu coração, parando de ser a chatonilda, um insuportável de dentro de casa. Se o homem realmente quisesse ter direção e provisão, ele não estava indo atrás da mulher adúltera. Ele não estava indo mentir, ser ignorante com a sua esposa. O homem que trata mal sua esposa, ele tem orações interrompidas. Deus nem escuta. Deus nem está te ouvindo, meu filho. Deus não tem parte com você. A verdade é essa. Não tem. Você tem todas as suas orações interrompidas. E é por isso que não funciona. Todas. Começa a tratar mal sua esposa para você ver. Alguma coisa que funciona porque existe a lei da semeadura. Você plantou e você colheu. Aí alguma coisa acontece. Você tem algum resultado só porque você plantou aquilo ali. Aí você colheu. Pouca coisa. Mas a abundância não vai ter. É perder essa vida toda através de vaidade. Você profanou o santuário de Deus. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que te consumiu. O demônio, ele saiu desfigurado. Existem pessoas hoje espiritualmente, emocionalmente desfiguradas. E andando aí, ó, como se fossem santos. Tá. Fiz sair um fogo do meio de você, um fogo que te consumiu e o reduzi a cinza sobre a terra. Aos olhos de todos que o contemplam, todos que o conhecem entre os povos, se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. É isso que acontece com quem serve ao demônio. Deus não está ouvindo sua oração. Não está. Você é injusto. Cruel, viu? Tu quer ver uma mulher que é injusta? É quando ela se separa. Aí ela tem filhos. Aí ela usa todos os filhos dela. Todos os filhos dela. Um a um. Para afastar pai e filho. Porque eu fui traída, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. Meu filho, Deus não tá te ouvindo. Quando você morrer, espero que você não morra agora, porque se você morrer, nem recebida no céu você vai ser.
É o meu filho. Não, não é seu filho, não. É de Deus. Ele é 100% seu e 100% do seu ex-marido. E você acha que é tudo seu. O demônio também achou. Ele caiu desfigurado. Sabe por quê? Você não tem direção. Sabe por que Deus não te escuta? Porque você pega a autoridade que você tem e você destrói o coração das pessoas. Você está destruindo o coração dos seus filhos, você está destruindo o seu coração e você está destruindo o coração do seu ex-marido mais ainda. Meus filhos, eu não vou deixar ele ir porque ele tá com a outra. Tá com a outra! E ele vai sofrer as consequências de ser imoral. Aí você, ao invés de ser justa, você é o próprio Deus dessa situação, o próprio filhote de Satanás. O próprio. Como se só você sofresse na terra, como se só você tivesse razão. Só você tem razão, mas ninguém no mundo tem razão, você é a dona da razão. Não vai dormir lá, por quê? Alguém tá fazendo mal pro seu filho? Não, porque eu não quero. Porque você não quer, pronto, Deus. Ai, vamos dar lá, quarta pessoa da Trindade. Eu não quero saber na terra, porque aqui tem várias coisas. Eu quero saber no dia de Hebreus 9:27. Como você vai justificar isso diante de Deus? Eu só queria estar lá, para poder saber. Só. Uma mulher que simplesmente afasta pai de filho. Porque não tá no casamento, então também não vai ter nada. O filho é meu, paga a pensão, me dá dinheiro. Ai, gente. Filhas luciferianas. Eu quero ser uma mosquinha pra tá lá, no seu Hebreus 9:27. Eu vou falar, eu avisei. Pelo amor de Deus. Para! Chega! Você tem a oportunidade de não ser igual ao demônio e você quer sim. Agora me responde, como que Deus vai te responder? Como que Deus vai falar com você? Como que Deus vai te dar resposta, minha amada? Não vai. Como? Como, gente? Como? Me responde. Como? Se Deus habita num lugar santo e sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não é você. E você não vai ver. E você não vai ouvir. E você não vai ter direção. E você vai ficar a vida inteira perdido. Por que Deus não me ama? Não ama. Quer dizer, ama. Que raiva. Ama. Mas não é o fato dele te amar que ele vai fazer o que você quer, sendo que você tá igual o filhote do Satanás. Igual o tiro, que é o rei de tiro. O filhote do Satanás. Como que você vai se justificar diante de Deus? Me responde, querido. Você pega a falha das pessoas que estão perto de você e você destrói o coração delas por causa dessas falhas. Você oprime. Você oprime o coração das pessoas. Ela me perguntou assim, e quando a outra tem muita raiva das nossas filhas, ainda é certo esse contrato? Ela está maltratando suas filhas? Ou essa raiva é você quem sente? Ela está maltratando as suas filhas? Porque se estiver maltratando, aí é diferente, né, gente? Ela está ofendendo? Ela está maltratando? Ela está tratando mal? Ela está fazendo maldade? Ela está se comportando feita filha de Lúcifer contra as suas filhas?
Ou isso daí é o que você fala, é o que você sente. O que as suas filhas falam quando vão para lá? A dor é sua. Será que a dor não é sua? A dor é sua ou a dor é das suas filhas? Ela bate, ela machuca, ela maltrata, ela humilha, ela xinga. Porque aí a gente entra com medidas cabíveis. Isso está acontecendo dentro de você ou é uma situação real? Pense nisso. Pensem nisso. Não, se o ex não faz questão de levar, não faz questão de levar. Não é o seu caso, então. Então, no seu caso, não se aplica. Se o teu ex não faz questão de levar as suas filhas, é ele que vai ter que responder diante de Deus, gente. É muito simples. Não é você que está impedindo. É ele que vai responder. As filhas estão lá. Ele não quer levar. Ele não quer pegar. Ai, grande ai. Grande ai. Deixa eu viver aqui na terra. Uma eternidade é muito tempo. Ele que não quer, gente. Você vai obrigar? Você não vai obrigar. Você não vai obrigar. Ele não quer. Acabou. Né? Vocês entenderam esse devocional? Vocês perceberam? Gente, acorda. Do que depender de você, tenha paz com todos e seja santo. Porque sem santidade, ninguém, vou falar de novo, ninguém verá o Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós o espírito de sabedoria, de revelação. Nos perdoe por nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Espírito Santo, nos santifica na verdade. Nos revela o oculto e escondido. Espírito Santo, derrama sobre nós o teu poder. Nos leve a um caminho santo, limpo, puro. E que no final de tudo isso o Senhor possa colocar a coroa de ouro na nossa cabeça. E que nós possamos ser chamados filhos de Deus. Em nome de Jesus, nós invocamos o poder do sangue de Jesus para mudar a nossa história, o nosso contexto, o nosso caráter. Transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, Senhor, para o louvor da tua glória, da glória do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém? Um beijo. Deus abençoe e até amanhã. Amanhã, do nada, fiquei boazinha, né? Amanhã, 5h45. Eu tô aqui pra gente continuar esse devocional que é meu, que é seu, que é nosso. E que é principalmente de Cristo. E é por Ele que nós estamos aqui. Todos os dias, com a permissão de Deus. Estaremos amanhã aqui, depois de amanhã e depois de manhã. Até que Jesus diga assim, não, pronto, agora, pronto. Enquanto Ele não falar isso, a gente tá aqui. Só aproveitando do manancial de águas vivas, só aprendendo um pouco mais de Deus, para que a nossa vida seja de fato entregue ao coração do Pai. Que você hoje tenha um dia de revelação, que a tua vida seja uma vida entregue, que hoje você se confronte, que quando você olhe no espelho, você consiga ver a glória de Deus, que quando você passar pelas pessoas, você as marque com o poder do Espírito Santo. Que quando as pessoas te vejam, elas vejam Deus. Que quando as pessoas da tua casa te vejam, elas busquem em você alguém de Deus. Peraí que eu preciso aqui. Ai, não posso fazer isso não, que essa pessoa é uma pessoa de Deus. É uma pessoa de Deus. Quando eu chego perto das crianças, eu falo, me conta uma novidade. Todos os dias eu falo isso. Me conta uma novidade. Ah, não tem novidade. Você tem! Porque como é que uma criança de 5 anos não tem novidade? Eu falo assim. Aí eles voltam e me contam alguma novidade. Como é que uma criança de 6 anos não tem uma novidade? Como que uma moça de 13 anos não tem novidade? Eu falo assim para os meus sobrinhos. E eles falam, não, eu tenho uma novidade.
Ontem o Felipe voltou. Ele foi sem novidade. Eu tenho uma novidade. Eu falo, o que foi, Felipe? Eu descobri que eu tenho 3 pintas na cabeça. Eu falei, me conta essa história. Sabe por quê? Porque nós que estamos em Cristo, nós temos que ter novidades todos os dias. Por isso que todos os dias eu pergunto para ele, qual a novidade hoje? Qual que é a novidade? Cheguei ontem, estava indo buscar o Felipe. Com a Catarina, a gente buscou ele mais cedo, que tinha um parabéns aqui em casa. E no carro a Catarina tinha, olha, eu tenho que te contar uma novidade. O que foi a novidade? O meu amiguinho, que é autista, ele comeu o meu ursinho. Eu falo, meu filho do céu, será que vai dar um verme na barriga desse menino? Ela, tia, eu não sei. Ele pegou meu ursinho e ele comeu. Eu falei, meu Deus do céu. Esse menino, você conversou com ele? Conversei, mas ele comeu meu ursinho. Então assim, ali você vai tendo novidade. Isso é evangelho. Quando você vive em Deus, todos os dias precisam ser dias de novidade. Todos os dias você precisa estar em contato com... Ou você acha que o céu é parado? O céu não é parado não, gente. Não é parado. Se você é uma pessoa sem novidade, busque a novidade. E a novidade é Jesus. E é Ele que vai te dar todas as razões e todos os motivos para você seguir, para você viver. Todos os motivos, toda a direção para você viver de maneira justa, de maneira santa, de maneira clara. Me conta aí, qual que é a novidade? Que novidade você tem hoje para me contar? Qual que é a tua novidade? Tem que ter novidade? Como que uma pessoa que vive com Deus não tem novidade? Tem que ter. Então, todos os dias é dia de novidade. E que amanhã você venha para esse devocional com novidades. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.